Os irmãos na manhã de hoje para abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas um versículo lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 somente. Essa parábola que fala-nos a respeito desta mulher. Esta mulher dirigente que, ao perder a sua dracma, embora continuasse com 9, ela procurou diligentemente até encontrá-la, né? É Lucas capítulo 15, versículo 8. Você encontrou? Amém? Amém. Assim diz a palavra, Evangelho de Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Oremos. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. De nós mesmos nós não temos nada a dar e a oferecer, mas nesta manhã nós nos rendemos, nos humilhamos e nos entregamos na mão, no governo, na direção e na inspiração do teu Espírito Santo, para que ele nos traga esta palavra para abençoar-nos na manhã de hoje. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, e faça com que nós possamos absorver o máximo desta ministração para enriquecer a nossa vida na manhã de hoje. Ó Pai, nós damos-te graça por tua palavra e pedimos que o Espírito Santo trabalhe e toque em cada coração na manhã de hoje, onde esta semente de vida por ele há de ser plantada, para que esta venha frutificar. Repreendemos toda a ação e intempéries do tempo, dos espinhos, do sol, ó Deus, mas que esta semente frutifique no coração da tua igreja, do teu povo na manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Algumas coisas me chamam muita atenção nesta parábola dessa mulher. Essa mulher que, tendo 10 dracmas, ao perder uma, ela, embora tenha ficado com 9, ela procura de uma forma diligente, de uma forma insistente e perseverante, até encontrar a outra dracma que se havia perdido. Eu entendo com isso que esta dracma, embora ela tendo 9 em seu poder, era de grande importância. Algo que precisava ser reencontrado, algo que precisava ser reconquistado, algo que não poderia se deixar aceitar como uma perda. E a Bíblia diz que para encontrar esta dracma perdida, essa mulher teve que fazer algumas coisas. Ela teve que varrer a sua casa, né? Ou seja, tirar todo aquele lixo, tirar toda aquela impureza, ou a poeira, ou a palha, não sei. De repente, quem sabe, essa mulher vivia numa casa humilde, numa casa simples, onde naquela época você não comprava o cereal já empacotado no mercado, já pronto para você levar para casa, e ali você lavar e fazer a sua comidinha. Não. Naquela época as coisas eram mais trabalhosas. Muitas das vezes as pessoas tinham que ir ao campo, colher o arroz, debulhar o arroz e depois então preparar para comer. Assim também era feito com o milho tinha que ser debulhado e depois de debulhado ou seria moído ou de uma outra forma para fazer a farinha ou alguma coisa. Então naquela época havia-se mais trabalho, as pessoas tinham mais trabalho para conseguir fazer as coisas. Quem sabe talvez essa mulher não vivia numa casa simples e tendo que fazer, quem sabe, esses trabalhos de debulhar o milho, ou debulhar o arroz, ou o feijão, ou qualquer outra coisa que seja. E quem sabe, talvez, a casa dessa mulher tinha ali alguns resíduos, que procurar uma moeda no meio de tudo isso seria algo muito difícil e impossível de ser encontrado. Então essa mulher, ela toma uma atitude. Ela então pega uma vassoura. Eu creio que não era uma vassoura como a de hoje. Eu creio que não era esse vacuum sofisticado que você usa nos dias atuais, né? Mas quem sabe uma vassoura até de mato, né? Eu não sei se você já morou na roça ou já visitou alguém na roça. O pessoal da roça tem muito essa mania. Eles pegam o mato que existe lá e eles fazem uma vassoura. A Fátima está confirmando, ela sabe que é isso. Vassoura de mato, né? Eu lembro disso que na casa da minha mãe nós tivemos vassouras assim, né? É uma vassoura de mato, né? E essa vassoura varre de uma forma muito precisa, né? Principalmente quando você tem um terreno onde o seu solo da casa não é um piso brilhante, nem tampouco um taco, mas é aquele chão batido de barro, né?
Você já entrou numa casa de chão batido de barro? E quando você passa a vassourinha de mato, olha, limpa, que é uma beleza, né? Eu me lembro muito bem disso, eu me lembro do fogão a lenha, eu me lembro do ferro de passar a carvão. Você nem sabe o que é isso, né? Você nem sabe o que é isso, né? Você lembra do ferro de passar a carvão? Minha mãe botava o carvão dentro do ferro, o ferro era pesado pra caramba. E ela botava aquele carvão, botava fogo no carvão e depois ficava fazendo assim, ó. Balangando, como diz lá o mineiro, né? Balangando, né? Balançando o ferro para que o carvão incendiasse um pouco mais, produzisse o calor necessário para esquentar aquele ferro para poder passar roupa. E detalhe, tinha que soprar a cinza para que a cinza não caísse sobre o tecido para não sujar. Olha como vocês hoje, mulheres, são privilegiadas, né? Olha, hoje vocês são privilegiadas, vocês têm toda essa comodidade, todo esse conforto, né? Que muitos de nós não tivemos, né? Minha mãe, por exemplo, minha avó não teve, mas louvado seja Deus que hoje vocês estão vivendo uma outra época, né? Outro tempo, né? Mas eu me lembro muito bem de tudo isso. Então, quem sabe, talvez essa mulher tinha lá sua vassourinha de mato, havia lá alguma coisa que havia sido debulhada para fazer o almoço, né? E ela então apanha aquela vassoura e ela começa a varrer, ela começa a limpar para poder tirar toda aquelas palhas, aquelas coisas, para poder então encontrar a dracma. Na nossa vida não é diferente. Uma das coisas mais preciosas que o homem tinha e perdeu era a comunhão. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus criou a maior de todas as suas obras, quando Ele mesmo declara: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem e em seguida criou para ele uma mulher para que ele fosse companheira, porque a Bíblia descreve que viu Deus que não era bom que o homem vivesse só, portanto criou esta beleza que é a mulher, amém? Porque sem ela nós não somos nada, não é verdade? Principalmente quando você está no banheiro e esqueceu de levar a toalha, né? Então as mulheres são maravilhosas, nos abençoam muito, são ajudadoras, auxiliadoras idôneas, né? E nós louvamos a Deus por essas mulheres maravilhosas que Deus criou para nós. Então, irmãos, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus não os deixou desamparados. Pelo contrário, Deus criou um lar formoso, um lar harmonioso chamado Jardim do Éden. Imagine você, eu e você que já não temos muitas habilidades, nós arrumamos a nossa casa da melhor forma possível, nós decoramos, combinamos os móveis, combinamos a cortina com o móvel da sala, com o sofá, com o tapete e tal. Imagine você, uma casa, um ambiente para habitar sendo criado por Deus. Que coisa linda, tremenda. Deus então criou o Jardim do Éden para ser o lar dessa primeira família criada por Ele. E a Bíblia diz que eles dispunham daquilo que era mais precioso, que era uma comunicação direta com Deus. A Bíblia diz que o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus. Todos os dias, ao cair da tarde, a Bíblia descreve que Deus vinha ter com o homem. E ali conversava com o homem. Procurava saber de como foi o seu dia. Procurava saber como foi as suas atividades e tudo mais, né? Mas a Bíblia diz que em dado momento, esse homem, essa criação maior de Deus, falhou, caiu, pecou, e com isso Deus teve que tomar algumas providências. E nesse exato momento, o homem então ele perde aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua comunhão com Deus, a sua eternidade com Deus. Porque a morte hoje que nós experimentamos, ela é consequência do pecado cometido pelo homem. Deus não fez o homem para morrer. A morte é consequência da desobediência, do pecado. Mas esse Deus maravilhoso, que mesmo sendo obrigado, a Bíblia diz lá que Deus então apanhou Adão e Eva, após eles reconhecerem que haviam pecado, desobedecendo a Deus. A Bíblia diz que Deus os vestiu, mas teve que os tirar do Jardim do Éden. Deus teve que tirar eles daquele lugar. E daí então começou um processo. O homem já não tinha mais aquela comunhão com Deus, o homem já não tinha mais aquele acesso direto ao Senhor. Agora havia uma barreira que foi criada nessa comunicação entre o homem e Deus, chamada pecado.
Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele não poupou o seu filho, mas antes o entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aleluia! E daí então, querido, Deus começa um plano para poder resgatar novamente o homem e trazê-lo para junto dele. Aleluia! E Deus começa a fazer muitas coisas, até que então Deus envia o seu Filho Jesus, para que então, através de Jesus, todos que nós hoje somos, como a Bíblia descreve, todos pecaram e por essa razão carecem da glória de Deus. Então, todo ser vivente que ainda não há recebido a Cristo como seu Salvador pessoal, ele é uma pessoa em um estado de pecado. É uma pessoa em estado de afastamento de Deus. E precisa se achegar ao Senhor através de um arrependimento, de uma confissão e de uma aceitação a Cristo. Eu vejo essa parábola muito apontando para esse lado. Hoje eu e você também havíamos perdido, não havíamos perdido a dracma, mas havíamos perdido a comunhão com Deus. E da mesma forma, nós também fizemos. Assim como a mulher que varreu aquelas impurezas para fora da casa para poder encontrar a dracma, nós também, quando fomos encontrados pelo Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que não fui eu quem o escolhi, mas Ele que escolheu a cada um de nós, amém? Aleluia, Deus escolheu você, querido, olha que privilégio, né? Deus escolheu você, para você hoje ser um salvo, um lavado e um remido no sangue de Jesus. E nós também tivemos que fazer a mesma coisa, nós não tivemos que varrer a nossa casa física, mas tivemos que varrer a nossa casa espiritual. De que maneira? Habitava em nós muitas coisas que nós adquirimos ao longo dessa nossa vivência no mundo, com pessoas, né, por caminhos, com atitudes, com realizações. Então muitas coisas agora estavam dentro da nossa vida, faziam parte de nós, mas agora, estando em Cristo, eu e você também tivemos que passar por um processo de purificação, amém? E agora, quem fez esse trabalho em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem começou a tirar, ele que começou a remover todas aquelas coisas que antes habitavam em nós, para fazer com que agora a luz do Senhor reflita em cada um de nós. Eu vejo esse texto apontando muito para isso, porque Paulo descreve que o homem, ao haver pecado contra Deus e perdido a comunhão, era agora necessário refazer essa relação entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que todos se igualaram, todos estão em igual situação, independente de cor, independente de raça, independente de nível social, né? Todos pecaram e por essa razão carecem da glória de Deus. Mas para isso é necessário que haja uma busca, né? Haja uma necessidade de reconhecer que aquilo que perdemos é algo importante para nós. Eu vejo nessa parábola que esta mulher, embora ela tendo em seu poder ainda 9 dracmas, ela não se deu por satisfeita enquanto ela não encontrou aquela que se havia perdido. Amém? Na nossa vida também é a mesma coisa. O homem nunca vai se dar totalmente por feliz e realizado enquanto ele não tiver um encontro real com Jesus. Por que eu digo isso? Porque todo aquele que não está em Cristo, ele pode ter todas as coisas, ele pode ter fama, poder, riqueza, bem material, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, há uma lacuna no seu coração que ainda está por ser preenchida. Amém? E esse espaço vazio, as pessoas tentam preencher com muitas coisas que não encaixam, que não dá certo. E muitas das vezes são medidas provisórias. Ah, hoje eu estou triste, hoje eu estou deprimido. Não, mas tem uma festa linda, maravilhosa. Chega lá, eu vou estar no meio de muitas pessoas, vou conversar com muitas delas, vou ver gente bonita, vou ver figurinos diversos, vou passar por isso, vou ter aquilo. E você vai com aquela expectativa e realmente você tem uma noite maravilhosa.
mas a noite acaba e volta a tristeza. Amém? É ou não é? A pessoa, enquanto não tem Jesus, é assim. As suas alegrias são alegrias momentâneas, mas quando recebemos a Cristo, a Bíblia diz que agora Cristo habitando em nós, esta alegria, esta paz é constante em cada um de nós. Amém? Por quê? Porque agora Ele está em mim, Ele está em você. Aquilo que havia sido perdido, o elo que se havia rompido, agora o Senhor refez através de Jesus Cristo. Agora eu e você estamos anelados ao Senhor, como diz o salmista. Amém? Então você hoje está ligado. E Paulo diz que todos fazem-se necessário percorrer esse caminho. Eu preciso acercar-me ao Senhor, eu preciso achegar-me a Deus para que eu possa ser perdoado dos meus pecados, né? Olha o que diz aqui, eu quero convidar você a abrir comigo lá em Romanos capítulo 5. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, a partir do verso 17 ao verso 19. Olha o que diz aí Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele está testificando que todo o homem, ou seja, toda a criação que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, está nessa condição de pecador, onde a sua comunhão, a sua relação com Deus foi desfeita e precisa agora ser novamente restaurado através de Jesus Cristo. Ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da sua graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Amém? Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, quando Adão pecou lá no jardim do Éden, toda a descendência de Adão herdou este pecado. O homem trouxe esta herança da desobediência de Adão. Mas agora ele está dizendo, mas assim como reinou a morte, por que a morte? Porque a morte foi consequência da desobediência. Olha o que Deus advertiu Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comer, certamente o quê? Morrerás. Então a morte é consequência da desobediência. E todos os que vieram após Adão herdaram, ou seja, trouxeram consigo esta herança pecaminosa produzida por Adão, que desobedeceu. Mas Paulo agora está dizendo, olha, assim como que por um só veio a morte e condenação sobre todos, também por um ato de obediência há de vir também sobre todos a justificação que dá a vida, que é Cristo Jesus. Amém? Então, querido, Deus providenciou o meio para que o ser humano fosse com Ele reconciliado. Não há como viver no pecado, não há por que viver no pecado, não há por que caminhar dia após dia a passos largos para o abismo. Deus enviou Jesus para que, ao morrer na cruz e entregar a sua vida, pudesse dar-nos a oportunidade de sermos redimidos por Ele. Amém? Eu posso e você também pode. A Bíblia diz que Ele abriu a todos nós essa oportunidade de reconciliação. Então, nós hoje louvamos ao Senhor por essa salvação bendita. Quando a mulher diz aqui, acende, quando a palavra que lemos diz que essa mulher acendeu a candeia, demonstra que após a queda do homem, né, o homem passou a viver em trevas espirituais, né? Essa mulher, ela diz que aqui nessa parábola, que para encontrar a candeia, ela teve que acender uma lâmpada, ou seja, uma lamparina ou um lampião, né? Alguma coisa assim, porque às escuras seria muito mais difícil, né? Então a Bíblia diz que para isso Jesus veio como que? A luz do mundo. Não foi o que nós cantamos aqui nessa manhã? Luz do mundo que vieste à terra,
Essa luz de Deus veio para iluminar as trevas em que a humanidade vive e caminha. E através desta luz nós podemos encontrar, com o Senhor Jesus, para obter através dele o perdão dos nossos pecados. Então não há mais por que hoje a humanidade caminhar em trevas, porque esta luz, ela já veio, já brilhou nesse mundo, e essa luz é que vai fazer com que as pessoas tenham esse encontro. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, olha o que diz aí Paulo. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo descreve exatamente o estado do homem sem Deus. Esse é realmente o estado de um ser humano que ainda não ha tido um encontro com o Senhor. Ele espiritualmente, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 em diante, ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Aleluia. Assim como esta parábola descreve que aquela dracma havia sido perdida e que estava em meio a muitas coisas que precisariam ser removidas, e estava em meio a uma treva onde uma candeia necessitava ser acesa para poder ser encontrada, assim também o homem sem Cristo, o homem sem esta restauração com Deus através de Cristo, espiritualmente ele está morto. Espiritualmente ele está em estado de condenação, porque a Bíblia diz claramente: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida eterna e com abundância. Amém? Aleluia, é o que diz. Então Paulo está descrevendo exatamente o que é o estado espiritual de uma pessoa que não ha tido ainda um encontro com o Senhor, uma entrega total ao Senhor, que ainda não o há reconhecido e o aceito como seu salvador pessoal. A Bíblia diz que essa pessoa, ela é por natureza filha, ou seja, filho da ira de Deus. Será que Deus tem essa ira contra o homem? Não. Deus tem a ira dele contra o pecado. Amém? E contra o nosso adversário, que quer manter-nos escravo do pecado, quer nos mantermos ali fora dos caminhos do Senhor. E por isso que eu identifico muito essa passagem, essa parábola, com essa necessidade de uma salvação gloriosa, porque é uma necessidade de um empenho, é uma necessidade de uma dedicação, de um esforço. Essa mulher, ela não encontrou a dracma por acaso. Ela teve que varrer a casa, ela teve que acender a candeia. Assim como eu e você, querido, para que nós pudéssemos conhecer o amor de Cristo, nós tivemos que nos aproximar dele. Amém? Tivemos que ouvir a sua palavra, tivemos que abrir o coração para o Espírito de Deus, Espírito Santo, e deixar que o Espírito Santo fizesse essa obra gloriosa em nossa vida. Então, por isso, hoje, eu e você podemos dizer que a nossa vida hoje está em Cristo Jesus. Aleluia! Nós não estamos mais na condenação, não estamos mais em treva, mas a Bíblia diz que nós estamos na luz, como ele na luz está. Amém? Aleluia! Então essa é a razão pela qual nós em Cristo temos esta alegria, temos este gozo, temos esse prazer de estar na presença de Deus. Por quê? Isso vem de nós? Não, vem de Deus. Amém? Vem de Deus. Essa paz, independente da circunstância, Ontem mesmo nós estávamos lá e ouvimos tremendamente o testemunho
do pastor Alberto. Eu, na verdade, nem sabia que ele havia passado por isso, mas olha que coisa tremenda. Ele estava testemunhando que ele havia ido para a igreja com toda a sua família, fez o culto, louvor, pregação, tudo mais, acabou o culto, a família dele foi para casa e ele havia sido chamado para trabalhar. Era um domingo à tarde, ele tinha que trabalhar. Ele foi para o trabalho. E disse que em dado momento, a família toda em casa, a mulher, as filhas, os genros, os netos, todo mundo em casa. E de repente, um vizinho começa a bater insistentemente na porta de uma maneira desesperada. E eles ficaram assustados e foram ver o que era. E o vizinho, olha, a casa de vocês está pegando fogo. E eles não haviam visto. A casa já estava com as chamas altas, começando o fogo pela garagem. E eles estavam no segundo piso, parece, da casa, não haviam dado conta. Então, eles foram chamados e disseram, olha, a casa está pegando fogo. E cada um deles só saiu com a roupa do corpo. Não tiveram como apanhar nada. E a Bíblia, e o pastor Alberto estava dizendo que, e ele estava trabalhando, recebeu o telefonema, então largou tudo e foi para casa. E chegou lá, a casa já havia, né, sido toda consumida pelo fogo, né? Então, a casa pegou fogo, perdeu a casa, cada um da família ficou apenas com a roupa que tinha no corpo, nada mais, perderam tudo. Como se isso não bastasse, né? Olha, pastor de vez em quando passa por uns desertos que eu vou te contar, não é fácil não. Como se isso não bastasse, apareceu nele uma enfermidade. Ele foi procurar um especialista para fazer um exame, e este exame que ele fez gerou nele uma infecção tremenda. Ele sofreu uma infecção pelo exame que foi fazer para detectar a sua doença. Ele ficou gravemente enfermo. Aí o médico receitou um antibiótico para curar aquela inflamação, dilatou o rosto dele. Ele ficou com o rosto todo dilatado. Olha só, casa queimada, perdeu tudo, rosto dilatado, infecção no corpo. Aí ele disse que eles estavam lá fazendo uma comida, e parece que estavam fritando uma tilápia, um peixe, né, uma tilápia grande, e essa tilápia dentro daquele azeite fervendo, não sei como, quando foi ser transportada, caiu, e ao cair no piso, aquele azeitinho fervendo, espirrou tudo na perna dele, ele estava de short, queimou tudo, mas uma queimadura tremenda. Aí ele falou, pastor, ele parece, eu estava ouvindo o relato dele, falando, pô, você está parecendo até jovem, isso acontece coisa ruim? Mas, né, que coisa tremenda, né? Mas, olha que coisa. E ele passando tudo isso e orando a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Né? Mas, após passar todo esse momento de prova, de dificuldade, Deus deu a ele uma nova casa em um outro lugar muito melhor do que onde ele morava. Deus usou pessoas para restituí-los de coisas para casa, de roupa, de calçado. Ele falou ontem assim, olha, tudo que eu tenho aqui foi tudo ganho, não comprei nada, me deram tudo, até o sapato. Então Deus começou a trabalhar nessa restituição na vida dele, né? Então ele estava dando esse testemunho ontem. Aquela infecção que o afetou profundamente, ele disse que ele orando a Deus, Deus falou com ele, eu irei curar você. Confia. E ele falou, Senhor, até aqui eu tenho confiado no homem, mas eu vou passar a confiar então em ti e vou deixar esse remédio de lado. E ele disse que, olha, ele ficou são daquela enfermidade, voltou a fazer os exames, não acusou mais nada, aquelas queimaduras na sua perna depois foram com o tempo cicatrizando, depois melhorou, ficou bem. Está numa nova casa, agora a casa que ele morava, ele já morava por 27 anos, né? Deus deu uma casa nova, né? Meio num momento de tribulação, mas deu, né? Então, ele estava contando, e a gente ficava ouvindo tudo isso, meu Deus, tanta coisa, né? E sabe o que aconteceu? Isso que eu não posso esquecer. Lá no trabalho dele, aquelas pessoas incrédulas, que sabem que ele é pastor, chegaram para ele e disseram assim, e agora? O que você vai dizer lá para a tua igreja? Aquela igreja que você fala de Jesus, que você fala de Deus, que prega disso, prega daquilo, aquilo outro. Ele falou, eu vou continuar falando a mesma coisa. O meu Deus é bom
e maravilhoso e misericordioso, né? Então, ele disse que até nesse momento, aquelas pessoas vieram a ele e o pressionaram e disseram: e agora, o que você vai falar para a igreja? Né? Ele vai falar: olha, eu vou falar o que eu sempre falei, vou continuar falando que Deus é bom, né? Deus é amor, Deus é misericórdia. Olha o que Jó diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Amém? Então, né? Graças a Deus. Então, muitas pessoas nesses momentos de prova, nesse momento de dificuldade, nesse momento em que nós enfrentamos lutas, né? As pessoas ficam olhando para nós. Mas sabe o que ele disse que aconteceu depois de tudo isso? Muitas pessoas lá no seu trabalho viram o poder de Deus na vida deste homem, porque ele confiou no Senhor. Amém? Então, querido, muitas das vezes aquilo que eu e você passamos é para que Deus glorifique o seu nome na vida de uma outra pessoa através da sua. E a maneira dele portar-se, a maneira dele conseguir sendo o que sempre foi, encorajou e despertou em muitas outras pessoas a sua atitude, a sua fé, a sua confiança no Senhor. Então, muitas das vezes você não sabe, mas você está sendo um instrumento de Deus para edificar a vida de muitas outras pessoas. O que eu quero dizer com isso é que, independente desses acidentes, dessas tragédias, dessas coisas todas que nos sobrevêm, aquele que tem a Cristo no coração, ele consegue se manter em paz nesses momentos. Amém? Ele consegue manter-se em paz, ele consegue permanecer firme, ele consegue permanecer confiando no Senhor, sabendo que Deus, a qualquer momento, há de mudar aquela situação, ainda que aparente seja uma situação catastrófica, né? Então Deus abençoou, Deus restituiu a ele e muito mais, né? Então, muitas das vezes, nós podemos até estar enfrentando, mas como diz o apóstolo Paulo, se hoje eu tenho a Cristo, eu tenho esta condição, não por mim, mas dada por ele, para suportar e permanecer firme diante das provas e das aflições a qual nós somos, às vezes, submetidos. Amém? Mas quem não tem a Cristo, às vezes cai no desespero, às vezes perde o controle da situação, atenta contra a sua própria vida, né? Faz tantas coisas que você já vê por aí acontecendo, muitas das vezes na televisão e tudo mais, né? Então, mas aquele que está em Cristo, ele consegue ter esse momento de paz e tranquilidade, ainda que a situação esteja difícil, né? Uma situação difícil, complicada, mas ele permanece em paz. Então, o maior bem que alguém pode receber é esta salvação gloriosa em Cristo. A Bíblia diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Amém? Porque tudo o que uma pessoa pode ganhar na face da terra é temporário. Mas, após esta passagem de vida que eu e você estamos tendo aqui, o nosso segundo período será um período eterno, né? Que a Bíblia define em gozo e paz ou em tormento e dor, né? Cabe ao ser humano decidir aonde quer chegar, né? Então, vamos optar pela melhor opção, né? Vamos fazer a melhor escolha, né? Porque para isso Jesus veio. A Bíblia diz aqui que nós lemos que a mulher varreu a casa. Existem, às vezes, muitas barreiras que querem impedir as pessoas que estão propostas a caminharem com Cristo. E essas barreiras, esses impedimentos, terão que ser deixados para trás. Porque a Bíblia diz que agora em Cristo, eu e você somos uma nova criatura. E as coisas passadas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Amém? Então, quando nós éramos do mundo, nós vivíamos de uma maneira, nós nos portávamos de uma maneira, fazíamos as coisas de uma maneira, mas agora em Cristo nós somos pessoas diferentes, que temos que andar e viver, né, diferente, né? Então, muitas das coisas que nós trouxemos, né, do mundo na nossa conversão, nós teremos que abandonar. Nós teremos que deixar para trás. Existem muitas coisas que você precisará remover da sua vida, assim como essa mulher removeu
a palha da sua casa, removeu as trevas em que ela se encontrava dentro daquela casa para encontrar a dracma. Eu e você vamos ter que remover muitas coisas que poderão ser e tornarem-se um impedimento para que a gente caminhe com o Senhor. E muitas das vezes, eu te asseguro, vão ser coisas que você gosta, né? Porque a maior luta que o ser humano tem é com ele mesmo. Essa é a razão pela qual Jesus, olha, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Amém? A pior luta que o ser humano tem é com ele mesmo. Ah, mas eu tenho que deixar de fazer isso, mas eu gosto tanto, mas é tão bom, me sinto tão bem, é tão agradável, e por aí vai, né? Mas existem muitas coisas que faziam parte do seu viver, que agora não poderão mais estar com você. E a Bíblia diz e descreve que essas coisas são consideradas como peso, como carga desnecessária, que você não precisará mais carregá-las. Abra comigo, é o último que eu quero ler com você nesta manhã, lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, olha o que diz o escritor aos Hebreus. Ele define essas coisas como impedimentos, como carga, como peso, como barreira, como coisas que nós haveremos de nos desprender delas para caminharmos mais livremente com o Senhor. Quem quer caminhar livre na presença do Senhor, talvez tenha que remover das suas coisas da sua vida algumas coisas, né? Capítulo 12 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? O escritor aos Hebreus, portanto, ele diz, né? Ele diz, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia. Viver em Cristo é uma vida nova em Cristo Jesus. E talvez muitas coisas que nós trazemos do nosso passado, né? Aquela bagagem que você traz, aquelas coisas, aquelas atitudes, aqueles hábitos, aqueles afazeres, eles vão precisar serem agora deposto da sua vida. Você vai ter que removê-los, você vai ter que varrê-los mesmo, né? Você vai ter que pegar a sua vassourinha de capim, de mato, e varrer da sua vida essas coisas que já não servem mais para te abençoar e edificar. Amém? Aleluia. Então você joga fora, você abre mão dela. Diz, Senhor, isso faz parte de um passado que só me fez sofrer, que só me trouxe dor, que só me trouxe mais recordações, e eu não quero mais isso fazendo parte da minha vida. Eu quero lançar fora hoje na presença do Senhor. Amém? Para viver uma vida agora nova na presença do Senhor. Não há como experimentar o vinho novo num odre velho, porque o odre velho não suporta o vinho novo, né? Então, para receber um vinho novo, é necessário um odre novo. E o vinho novo é Cristo na sua vida. E para isso é preciso que você esteja limpo, perfeito, né? Na presença de Deus, para receber o que Deus tem para você, querido. Portanto, que nesta manhã, esta palavra possa aclarar a sua vida, aclarar a sua mente, o seu coração. Se você tem carregado alguma coisa que tem sido difícil na sua vida, ah, pastor, tem muita coisa, tem algumas coisas na minha vida contra a qual eu tenho lutado, eu tenho tentado me livrar delas, mas eu não consigo. Eu quero convidar você nesta manhã para entregá-la ao Senhor. Diga a Ele, Senhor, aqui está a minha bagagem, Senhor, aqui está a minha mochila. Ó, Senhor, tudo aquilo que fazia parte da minha vida, que eu não quero mais,
eu coloquei aqui dentro dessa mochila e quero colocar no teu altar nessa manhã, Senhor. Eu não quero que essa bagagem vá novamente comigo, mas eu quero deixá-la nesta manhã no teu altar. Aleluia, faça isso em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã. Você que tem enfrentado dificuldade para seguir com o Senhor. Você que tem enfrentado problema, dificuldade, oposição. Você que luta contra algo que está fazendo ainda parte da sua vida, que você reconhece que não pode mais estar. Você tem lutado. E até então não tem conseguido, mas eu quero orar por você nesta manhã. Para que Deus, através do Espírito Santo, dê a você a força necessária para vencer este mal. Eu quero convidar você, antes que nós celebremos a ceia, a orar por você nessa manhã. Se você quer entregar essa bagagem, se você quer entregar essa causa, se você quer entregar essa necessidade, se você quer entregar a sua vida, o seu coração, pastor, eu ainda não tomei essa decisão, mas hoje ao ouvir essa palavra, eu me rendo, eu me entrego, eu aceito esse Jesus como meu Salvador, eu quero confessá-lo como meu Senhor, eu quero servir a Ele, andar com Ele, viver com Ele, eu quero receber o perdão dos meus pecados, eu reconheço que por Adão eu herdei esse pecado e eu não quero mais estar com esse pecado, eu não quero ser considerado, como as Escrituras descrevem, filho da ira, mas eu quero ser filho do amor de Deus, eu quero ser herdeiro da promessa do Senhor. Eu quero convidar você nesta manhã, você que quer ser o herdeiro de Deus, você que quer entrar no céu pelas portas, você que quer receber aquela salvação bendita e gloriosa do Senhor, vem à frente, eu quero orar por você nesta manhã. Traga a sua bagagem. Olha, pastor, eu quero colocar isso diante de Deus. Coloque. Você não vai falar comigo, você não vai falar com seu irmão, você não vai falar com ninguém. Você vai falar com Deus nessa manhã. Você vai dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Eu estou aqui porque eu reconheço que eu necessito. Eu estou aqui porque eu reconheço que eu não sou ainda aquilo que eu quero ser. Eu sei que tu tem muito mais para dar-me. Eu sei que tu tem muito mais para colocar na minha vida. Eu sei, Senhor, que tu queres me usar mais. Eu queres encher-me mais do teu Espírito Santo, da sua presença. E há algumas coisas, Senhor, que me tem impedido, há algumas coisas que me tem pesado, há algumas coisas que me tem embaraçado, Senhor. Mas nessa manhã eu quero romper com tudo isso. Eu quero fazer como aquela mulher. Essa é a manhã, Senhor, onde eu estou aqui para varrer a minha casa. Eu estou querendo colocar fora todo esse lixo, toda essa impureza, tudo aqui esse mal, Senhor, e quero sair daqui restaurado pela glória de Deus. Eu quero sair daqui abençoado, abençoada na presença do Senhor. Senhor, remove nessa manhã, meu Deus, assim como aquela mulher varreu aquela casa até encontrar essa dracma tão preciosa para ela, que é esses que aqui estão nessa manhã, Pai, tenham um encontro precioso contigo, Pai, um encontro de renovação, de fortalecimento, de gozo, de paz, de alegria. Vem tocando na mente, tocando no coração, onde quer que seja a tristeza, a angústia, a depressão. Deus, remove nessa manhã, mas encha, Senhor, esse coração da alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses teus filhos nessa manhã, e diante da tua palavra,